A única história que interessa é a história que está acontecendo agora. E para discordar de mim, que eu tenho certeza que ele discorda dessa frase, entrevisto hoje o Henrique, historiador. Seja bem-vindo ao Além dos Outdoors, Henrique. Obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, porque você é um moço irreverente, ousado, e que faz uma coisa que, numa forma que eu gostaria de ter iniciado há muitos anos atrás, eu faço também, eu sou concorrente seu. Eu tenho um programa no meu Facebook, eu não saí ainda do Facebook, eu não consegui navegar além do Facebook, que chama O Lado B, a importância dos desimportantes. São entrevistas semanais e eu também já atingi o número de 120 entrevistados. Então, nós temos uma concorrência sadia, porque conversar com as pessoas é uma delícia. E eu não falo só do presente, eu também falo do passado. O passado também é muito importante. Eu presidi por anos aqui em Bauru o CODEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, e é uma riqueza muito grande você conseguir manter viva e acesa essa chama do patrimônio histórico na cidade. Há um tempo atrás, por exemplo, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então eu tenho ali um desligamento. Você já acompanhou pacientes? Isso é outro processo. Eu citei Toda vez que eu falei dele, na hora de sair, Zappa, eu mostrava um mas cartãozinho. eu acredito no sexto período. Roberto Carlos, mano, bravo. Eu gosto, ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Vitória, como que é ser Miss, assim? Henrique, nós temos aqui um presente para você da Caricanecas. Se quiser abrir, por favor. A Caricanecas é um presente que você pode dar para as pessoas personalizado. É um presente único. É uma caneca com a caricatura do seu presenteado. Então, ele não vai ter dois iguais. É muito legal. Então, é um brinde sensacional para o final de ano, empresa. É muito bacana. Então, agora você tem a sua também, Henrique. Gostou? Eu gostei. Eu acho que isso aqui é uma forma, Ed, de você já aliciar o entrevistado de cara. Você já me deixa mole, você já me deixa... Como é que eu vou poder pegar no teu pé ou rebater de alguma forma depois de um presente desse? Não, mas pode deixar pra mim que você vai pegar no meu pé, viu? Diretamente aqui do Alameda Rodoservice Center começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que isso daqui tudo é produzido pela Pureza Filmes, que você pode também contratar. Pensou em filmes, a Pureza Filmes faz. Ficou estranho, né? Pensou em vídeo, a Pureza Filmes faz. Para não ficar um pleonasmo. Nós estamos aqui no Alameda Rodoservice Center, um ponto de encontro regional, que tem sanduíches quentinhos, salgados maravilhosos, água, um cinema sensacional, que é o Cinefan. Uma loja de vinhos. Aqui é um lugar completo. Estacionamento gratuito para você, é um ponto de encontro regional, um ponto de lazer também da família bauruense. Dom Beato Café, sempre aqui com a gente. Dom Beato Café é um café, é mais que uma marca de café. A Dom Beato loca máquinas de expresso para o seu negócio, para sua clínica, para o seu consultório, para você dar para a sua concessionária, para você servir para os seus clientes um café de qualidade, com grãos premiums, que você vai servir um café cremoso, bem diferente de tudo que tem por aí. Classe A, máquinas italianas que você pode oferecer para todo mundo que vai te visitar. Dom Beato Café, abraço para todo mundo lá da Líder Filtros e da Dom Beato Café. FACOP, a FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. E nada mais justo do que patrocinar quem, Paulo? O maior programa de entrevista do Centro-Oeste Paulista. Tá certo? A FACOP é a faculdade de odonto que fica aqui do ladinho nosso em Piratininga, tem polo também em Bauru. A FACOP tem um curso de odonto noturno e mais de 50 pós-graduações. Como toda a parte orofacial, ela tem pós-graduação para você que já é dentista, que é fisioterapeuta, que é aplicar botox, fazer harmonização facial, fazer bichectomia, muitas coisas bacanas lá na FACOP, tá? Abraço pro Rafael Pinelli, FACOP tá sempre com a gente. Também quero lembrar que além de todas as redes sociais, nós estamos presentes também na TV Brumais. TV Brumais é canal 27527 da NET. Todos os dias
Espaço Além dos Outdoors lá às 22h30. São mais de 64 mil pessoas assistindo a gente por dia. Sabia, Paulo? Eles me deram um banner de presente, porque a gente é líder da audiência. Ah, legal, né? TV Brumais. Um abraço pro Gilberto e pra toda a galera, pra Vivi. Abração, a gente adora muito vocês. Mandar um abraço também pro Marco da Top FM, que nos recebe lá. Nós estamos na Top todas as quintas, 23 horas, ao vivo. A gente fica direto, sem intervalo lá, 1 hora de programa na Top FM. 101,3 para mais de 100 cidades. Top FM, brigadão para todo mundo. Quero agradecer também as nossas páginas parceiras, a Bauruzão Mil Grau e Acontecendo em Bauru. As duas páginas nos publicam toda semana os cortes do nosso programa, fazendo as chamadas aí. Vocês são muito importantes para nós também. Além do Jornal da Cidade, né, que é nosso parceiro, a gente tá lá direto. Eu cansei já de sair do Jornal da Cidade, o Paulo. É muito legal, né? A minha mãe guarda, quando eu saio, minha mãe guarda o jornal que eu saí. É nosso parceiro, o Jornal da Cidade. O veículo mais tradicional da cidade está com a gente. Então, obrigado todos os parceiros do Além dos Outdoors. Vamos com a nossa entrevista? Henrique, muita curiosidade. Eu li a sua biografia, que é impressionante. Me fala, você é bauruense? Sou sim, Ed. Antes de começar, eu queria reforçar uma coisa que você falou. Você falou aqui que esse programa, por 2 vezes, que esse programa é o maior programa. Eu estou diante de uma imensa pessoa. Eu acho que isso... Eu tenho 1,93 m, eu sou muito grande mesmo. Então, o maior, eu não sei, o maior é claro que não advém só daí. Não. Mas é muito interessante. É que assim, é o maior do Centro-Oeste Paulista. Qual a maior cidade do Centro-Oeste Paulista? É a nossa. Bauru. Sim. A Record, a TV Tem e a Band que tem aqui e o SBT que está em Jaú não tem programa de entrevistas. Que seria, se eles tivessem, seria o maior porque eles têm a TV aberta. Aí nós temos entre os programas de entrevistas que existem, nas pequenas TVs assim, nós temos o maior número de visualizações no YouTube, o maior número de seguidor nas redes sociais, maior tudo, e nós estamos em uma TV que dá 64 mil de audiência dia, 64 mil pessoas, e estamos uma rádio emissora classe A, que você deve conhecer a nomenclatura. E somado a isso, os 2 metros de altura dele. A gente está numa emissora classe A, que é a coisa. Tem outras emissoras aqui em Bauru, mas não são classe A, elas têm um menor alcance. Nós estamos na que tem mais alcance, na concessão do Ministério das Comunicações. E na questão da internet, nós temos 2 parcerias com uma das páginas que tem mais acessos, que é a Bauruzão Mil Grau e Acontecendo em Bauru. Que muito bem acompanhado. Então, a gente divulga muito. Aí, por exemplo, jornal. A gente tem o Jornal da Cidade, que é o maior, o único da cidade com relevância. Sim, e revista, a gente tem a revista Atenção ainda. Então, se você somar todos os parceiros, não há nada... E por isso que a gente se dá o luxo de falar o maior programa, porque a gente tem a capilaridade, né, é muito grande. Então é isso, só explicando para não parecer soberba, não parecer arrogância. Quis fazer essa brincadeira contigo, porque o momento é propício. O Ed, você me perguntou do Henrique. O Henrique é esse cidadão aqui, eu sou conhecido também como HPA, né? Eu tenho 63 anos, sou professor de história, pratico também o jornalismo sem diplomas há mais de 40, 50 anos, escrevo em várias publicações. E depois de muito tempo de labuta, trabalhando para empresas particulares, empresas privadas, eu resolvi que a coisa estava ficando difícil de eu conseguir atuar sendo independente e querendo falar, escrever o que eu sempre quis de uma forma sem amarras. Aí eu como tenho um grande ícone no jornalismo brasileiro, que é o Mino Carta, com quase 90 anos de jornalismo, e eu tive o prazer de trazê-lo em Bauru aqui quando eu atuei na cultura, casa cheia no Teatro Municipal. O Mino tem uma frase que eu a sigo regiamente. Ele diz o seguinte: eu, para ser independente, para continuar agindo como eu ajo, escrevendo como eu ajo, eu não posso querer pedir emprego para ninguém, para aquele que eu critico. De qualquer forma, vai ficar muito difícil de ele me dar emprego. Então, o que eu fiz?
eu também, assim como o Mino, criei os meus empregos. Então, depois de atuar no magistério, dar aulas em algumas poucas escolas particulares e públicas, eu resolvi ser independente. Aí eu fui criar os meus empregos, eu virei um caixeiro viajante. Uhum. Eu, por muitos anos, criei uma empresa aqui em Bauru que chamava HPA Chancelas. O que essa empresa era? Eu fazia máquinas de chancela, que são aquelas prensas de alto relevo, que fazem o relevo seco no papel. Eu vendia isso no Brasil inteiro. E através dela, eu tive o prazer de conhecer quase que o Brasil inteiro. Eu viajava, passava uma semana aqui, uma semana lá, viajando, vendendo e tentando fazer uma coisa que poucos conseguem hoje, que é das mais interessantes, que é você conseguir conciliar o seu trabalho com uma coisa que te dá prazer. Porque a maioria das pessoas hoje atua em atividades que ela não sente prazer, mas ela é obrigada a fazer aquilo. Eu tentei conciliar isso e tento conciliar até hoje. Hoje, além da chancela, que eu já diminui muito, porque eu já não viajo mais como antes, eu tenho também uma pequena máquina de fazer bottoms, adoro fazer bottoms para finalidades então diversas, e escrevo. Alguns me contratam, escrevo um textinho aqui, um ali, né? E assim eu toco minha vida. Né? Esse é o HPA. E além disso, eu sou blogueiro. Eu tenho uma coisa dentro de mim, desde que eu terminei o curso de História, que é uma necessidade de escrever, Ed. Eu tenho uma necessidade de escrever diária. Outro dia eu ouvi o Juca Kfouri falando isso na TV. A gente tem uma necessidade de descarregar isso. E eu descarrego onde? Eu tenho um caderno que eu escrevo à mão. Ali eu ponho coisas que eu não posso publicar. Mas no blog eu publico 2, 3 textos diários desde 2007. Então esse blog, se você for pegar o histórico dele, eu já falei de tudo aqui, de todos, e você vai ser o próximo. Viu? Durante sua fala eu pensei em 200 perguntas, né? Vamos começar devagar. Mas antes, falando, escreve pro nosso blog. Por que não? Tu vai publicar no seu, publica lá. A gente tem um site, dentro desse site tem um blog. Tá parado lá, né? Porque o nosso diretor é jornalista de profissão, eu sou publicitário. Sim. Era para ele se divertir escrevendo lá, mas tá pouca atualização. Deixa eu falar, professor de história. Professor de história, nos últimos 5 anos, desde esse advento de extrema-direita no país, foi um pouco atacado, né? O professor de história foi demonizado, parece um comensal da morte que veio para... como que eles falam? Mudar a ideia das nossas crianças, eles usam uma palavra específica que não está vindo na minha cabeça agora. O que você acha disso? Eu acho que nós estamos vencendo isso. Interessante, porque quando aquilo foi uma onda, né? Essa onda que devastou o Brasil, eu até ouvi uma entrevista de um colega meu há dias atrás, que ele dizia que ele foi candidato a vereador e ele não foi eleito, mas se ele tivesse colocado o nome general ou capitão junto com o nome dele, ele provavelmente teria sido eleito na onda. Foi uma onda. Tá, deixa eu provocar. Deixa eu provocar que eu vou te cutucar, tá? Mas Cutuca. Mas você não acha que você usar um boné do MST corrobora a favor dessas ideias? Você sabe, o boné do MST, eu aderi porque eu acho que nós temos a necessidade de mostrar alguns dos ícones que realmente fazem e acontecem positivamente nesse país e são, de uma certa forma, precisa ser desmistificado. O MST não é nada disso que a gente ouve. Por exemplo, você vê essa CPI que houve agora no Congresso Nacional. Foi uma derrota para eles que queriam perseguir e queriam demonizar o MST. Ocorreu exatamente o contrário. Mas sabe por quê? Aí, Ed, deixa eu só concluir assim. Fica à vontade. Eu uso esse boné em homenagem a uma pessoa que é um publicitário, assim como você, de grande renome no Brasil. Ele trabalhou na Rede Globo anos da vida dele, o Carlito Maia. O Carlito Maia foi criador de vários slogans dentro da Rede Globo e dentro do próprio PT, que ele atuava no PT. E o Carlito Maia, ele fazia questão de onde ele está,
e com o boné do MST. Porque ele falou, eu tenho que enfrentar isso que é feito contra o MST. As pessoas que me abordam, eu tenho que mostrar o outro lado do MST. E ele fazia isso. Eu também, de uma certa forma, não saio com ele 24 horas durante o dia, mas hoje eu achei interessante vir com ele aqui. Sim. E eu acho que eu não te crio problema por causa disso, porque é fácil da gente hoje fazer a defesa do MST. É muito fácil. O próprio Sted, ele falou isso dias atrás ali na televisão. Ele falou, eu gostei do que ele falou. Ele falou o seguinte, ele falou, pô, eu vou no aeroporto hoje, eu não sei mais se o cara é do MST, porque muita gente usa o boné do MST, né? Então eu não sei mais se ele é ou não do MST, ou é um simples admirador. Eu gostei de outra coisa que ele falou. Assim, eu sou completamente a favor da reforma agrária. Sim. Sobre o movimento, eu não sei se eu tenho opinião. Lógico, falou assim, mas se você é a favor da reforma agrária, você tem que ser a favor do movimento que pede a reforma agrária. Mas assim, toda organização que tem seres humanos é falha, é digna de crítica, tem condutas que eu não corroboro, não gosto. Então o movimento, o MST, sei lá. A reforma agrária eu acho que tem que fazer, até porque todos os países fizeram, menos a gente, né? A gente não fez uma reforma agrária adequada. O que eu falei que eu gostei que o Stedlich falou é assim, vocês querem acabar com o MST? Faz a reforma agrária, aí acabou, não tem mais por que ter MST. Né? De nada é perfeito. O MST é perfeito? Não. Eu milito dentro de um partido político que é o PT. O PT é perfeito? Evidentemente que não. Nós aqui em Bauru, nós temos vários grupos. Eu sou um petista traído. Então... Lá atrás eu apoiava assim, PT, mas assim... O Palocci devolveu 100 milhões de reais, né? Então, né? Se devolveu, ele tinha, né? Pra devolver. Então, eu sou cirista agora. Sou Ciro Gomes. Eu gosto do Ciro. Que junta um progressismo junto com nacionalismo, ao mesmo tempo mais duro. O PT abriu muitas pernas pro empresário, pra corrupção, pra negociar, até pra esse pragmatismo do PT já não me cheira mais bem. Você sabe, eu vejo o seguinte, o momento hoje, já passando para esse momento atual nosso hoje. Eu não posso criticar o Lula veementemente por ele ter feito essas mudanças recentes dentro do ministério dele. Porque nós conseguimos superar o momento Bolsonaro elegendo Lula, que foi um grande avanço. Mas nós não conseguimos eleger um Congresso Nacional condizente com esse momento. O Congresso Nacional, hoje ainda, e a maioria das câmaras de vereadores do Brasil, ainda reflete aquele momento que nós vivemos, que nós vivíamos há 3, 4 anos atrás. Um conservadorismo retrógrado. E isso, cara, nós só vamos superar. Como é ser um esquerdista na fantástica cidade de Bauru, que deu mais de 70% dos votos para o Bolsonaro? Foi uma onda. Bauru não é eminentemente conservadora. Se você refletir... prefeita é evangélica não, e... hoje, no momento, nós tivemos... Eu tive a oportunidade de trabalhar uma única vez dentro de um setor público, que foi na última administração do prefeito Tugangerame, 2005 a 2008. Ele não podia ser considerado conservador. Depois dele, você vê a primeira administração do ISO, com todos os percalços que ele teve, os problemas que ele teve depois, advindo das escolhas feitas por ele. Ele também não era tão conservador. O Nilson Costa era um ultradireitista? Não. O Rodrigo Agostinho é um ultradireitista? Não. Ele teve até a vice-prefeita, Estela Almagro, é do PT. Depois dele, o Clodoaldo Gazeta, ele sempre militou em partidos de centro-direita, mas ele é ultradireitista? Longe disso. Eu acho que a curva foi com a Sueli. A Sueli, sim, é ultradireitista. A Sueli, sim, defende tudo aquilo que nós hoje repudiamos, rejeitamos e combatemos, né? Mas isso não reflete bem Bauru. Vocês combatem? Olha, nós combatimos esse pragmatismo conservador que não produz avanço na cidade. Eu acho que, por exemplo, quando ela centra fogo
e continua a defender aquilo tudo que nós observamos e vimos dentro do bolsonarismo como prejudicial ao país, ela, de uma certa forma, ela não voltou atrás. Ela faz parte de um leque de políticos que ainda continuam com o mesmo pensamento político. Ela não tem ideia nenhuma de se perpetuar em Bauru. A ideia dela é sair daqui o mais rápido possível quando ela galgar postos dentro do Congresso Nacional. Então ela não tem o ideal bauruense. Nós combatemos não só isso dela não ser bauruense. Por não ser bauruense, nós já tivemos exemplos aqui grandiosos em Bauru de pessoas que vieram de fora e que foram ótimos prefeitos. O Tug é um deles, né? Ele trouxe também o Davi Caprestano, que foi uma ótima pessoa, né, dentro da área de saúde. E hoje a Sueli nos traz uma pessoa para a saúde totalmente desconhecida e que está causando um problema sério para a saúde, nenhuma resolutividade, né? E criando nas UPAs, ali nos atendimentos básicos de saúde, um problema que está se perpetuando e que não está tendo solução, e que ela vai embora e ela vai deixar esses problemas aqui para nós resolvermos com os futuros administradores. Então é isso que nós combatemos, pessoas que atuam com um posicionamento a defender isso. Por exemplo, ela durante a pandemia, ela fazia questão de se dizer contrária às vacinas, de contrária ao uso de máscara, tanto que ela foi multada por causa disso. É um absurdo você continuar, e agora ela tentando se defender, dizendo que não foi bem assim, tentando não ser multada para não pegar a pecha que vai pegar, porque ela mereceu, ela saiu sem máscara esse tempo todo. Henrique, pra gente molhar as palavras no cafezinho, dá um biato, Bruno. Obrigado, viu? Mas assim, eu concordo, assim, eu também não sou um grande admirador da administração Sueli. Mas vamos lá, o que a esquerda apresenta de alternativa? Que eu acho assim, o PT na eleição passada teve candidato a prefeito, mas diferentemente do Lula, que formou uma frente ampla, abriu espaço para poder concorrer de acordo, o PT aqui é irrisório. O PT não faz cócega a ninguém em Bauru. Eu não vejo assim dessa forma. Nós já chegamos a ser vice-prefeitos na cidade. Sim, né? lá atrás. E nós, lá atrás, mas num passado não tão distante. E isso pode voltar a acontecer. Talvez o que acontece hoje, não só com o PT, hoje nós estamos vendo, assim como aconteceu no final do governo Bolsonaro, uma união de várias pessoas, de vários grupos interessados em fazer esse momento, em fazer a gente superar esse momento. E nós estamos conversando. Talvez surja um nome que não seja do PT, mas que venha aglutinar esses interesses e com projeto, porque não adianta você querer vir com um nome que ele é ele. E qual que é o projeto dele? Ele tem que estar envolvido, entrelaçado num grande projeto de transformação social dessa cidade. O PT, ele, no seu interior, na sua base, ele tem por base a transformação social, colocar o indivíduo social, o ser humano, como o principal personagem da história da cidade. E isso nós vemos que ainda falta alguma coisa para isso. O que talvez falte, Ed, é você receber por parte da população, ter um nome, uma pessoa, tal, que talvez desperte isso na população, assim como de uma hora para outra a população se viu interessada no nome da Sueli, né? Talvez você apresentando opções interessantes, esse nome possa surgir. Sim, acredito, mas também ela tem aglutinado alguns partidos, algum pessoal da cidade da velha tradicional, que antes era oposição a ela, tá se unindo a ela, hein? Falam até que pessoas que concorreram contra ela vão sair juntos. Vai ficar difícil para a esquerda superar ela, hein? Mas não só a esquerda. Eu não vejo a esquerda fazendo uma luta para
para tentar galgar o posto de administrador ali da cidade. Não é a esquerda isolada, são vários grupos. Até o centro-direita ele tá discutindo conosco. Tiveram reuniões aqui na cidade, onde tiveram vários grupos políticos. Teve o presidente do PT, o Cláudio Lago, junto com a Chiara Ranieri, junto com o Caio Cobbe. É difícil você sentar lá com o Caio Cobbe sendo do PT? Eu não vejo problema. Eu não vejo problema de conversar. Compor e você montar alguma coisa junto é diferente, mas você conversar e ver um caminho possível, isso é plausível. Nós precisamos superar esse momento. E ele não é fácil. Você acabou de dizer isso, Ed. Ele não é fácil, mas ele não é impossível. Porque a Suelen também possui falhas, né? Assim como o PT, há tempos atrás, foi juntado a ele, você citou o Palocci aqui, foi anexado, agregado ao PT, a pecha de que o PT é corrupto. Nós, por mais que a Suelen tenha feito na compra dos imóveis, no Palavra Cantada, nós ainda não conseguimos fazer aderir a ela essa pecha. Mas no Bolsonaro, os bolsonaristas ainda não acreditam que o Bolsonaro é corrupto? Tendo todas as evidências, joia pra lá e coisa pra cá, e rachadinha e não sei o que lá, não cola neles isso. Existe um segmento hoje, você sabe que representa em torno de 30% da população, que aconteça o que acontecer, eles vão continuar atrelados a essa linha de pensamento. Essas pessoas são hoje difíceis de conversar, Ed. Sabe por quê? Costume. Esse é o grande problema da esquerda. Quando a gente fala em saúde, educação, inclusão social, administração pública, cultura, a esquerda ganha. Se você chegar para a população e falar assim, vocês acham que a saúde precisa ser pública e gratuita ou tem que terceirizar e cada um paga o seu? Eles não, tem que ser pública e gratuita. Eles são a favor das ideias de esquerda, diferente dos liberais. Assim. Mas aí você fala assim, bom, mas o aborto tem que ser legalizado. Pronto, cara. A nossa população ela é católica, cristã, né? Põe os evangélicos no pacote. Sim. Ela é cristã conservadora nos costumes. Aí a gente cai nessa discussão, vocês vão perder a eleição. Entendeu? É muito fácil para a direita. Nós conseguimos, nós brasileiros, eu falo nós generalizando, né? Essa camiseta que eu tenho aqui, ela tem uma frase muito interessante, cara. Nós conseguimos demonizar o Paulo Freire. O Paulo Freire é o maior educador do mundo, respeitado no mundo inteiro. E esse segmento conseguiu demonizar o Paulo Freire. Era um cara que tem que ser endeusado, que tem que ser valorizado cada vez mais. Porque para a gente dar a volta por cima, o ponto primordial é a educação, Ed. Se a gente não reeducar ou não educar adequadamente a população, nós vamos continuar sendo massa de manobra. A população brasileira hoje é massa de manobra porque ele é enganado. Ele não percebe, mas aquele que ele muitas vezes defende é o algoz dele. É aquele que apunhala ele. E ele não percebe isso. Mas eu entendo a crítica deles. Não que nós somos o primor e somos o último bastião, assim, longe disso. Nós temos muitas falhas, defeitos e coisas a ser criticadas, mas... Henrique, eu entendo o ponto deles. Porque o Paulo Freire, ele vai lá e vai defender a educação, defender a vontade do aluno, né? Que o aluno tem que decidir, participar das decisões de currículo e o que vai estudar. A direita acredita que não, que tem que ser imposto lá o currículo. Você tem que aprender matemática, não vem com essa de não querer aprender, não. Você tem que aprender matemática, tem que aprender geografia, tem que aprender aritmética, tem que aprender as coisas assim. E o Paulo Freire vem, não, a educação, o jovem formar o currículo, as vontades na educação. Essa degringolada que o Brasil teve tem a ver também com isso que aconteceu com o Brasil. As ciências exatas foram muito mais valorizadas do que as humanas. Sim. Nas escolas, você vê a escola profissionalizante hoje, aboliu as matérias de ciências humanas. Quer dizer, você não discute mais sociologia, você não discute mais história, você não discute mais as questões sociais. Você vai coisa direto comunista, né? Coisa comunista. Esse é um outro ponto muito interessante, né, Ed? A pessoa,
é batata. Você pode questionar a pessoa que ela te acusa. Por exemplo, hoje, eu posso ser acusado de comunista. Mas o que você pergunta para ele, o que é o comunismo? Ele não sabe definir Ninguém o que é sabe. comunismo. Toda vez que alguém fala de comunismo, eu falo assim, então, você pergunta para ele o que é o comunismo. Pronto. Aí o pessoal falou assim, não, a China é comunista. Falei, não, lá o partido chama Partido Comunista assim, mas não é, né? Tem governo, comunismo não tem governo, né, no comunismo. A China hoje, ela tem um governo comunista, mas ela não pratica mais o comunismo. Não pratica, não existe comunismo. O livre mercado está lá instalado no mundo todo. Né? Tem dono, né? As indústrias lá tem dono, tem empresário, né? O comunismo não tem dono, não tem. Os meios de produção são de todos. Inclusive dentro dos Estados Unidos, a maioria dos produtos são de onde? Chineses. E tudo de empresa privada. Né? O comunismo é relativo. Eu, por exemplo, particularmente, eu adoro Cuba. O Lula acabou de visitar Cuba. E qual que é o problema do Lula lá? O Lula ele não foi visitar Cuba por ir em Cuba, ele foi numa cúpula com quase 100 países considerados os países subalternos da periferia do mundo. Pô, e aonde ele está indo, cara, ele é o chamarisco, ele é o foco ali das atenções, né? Respeitado no mundo inteiro. Isso nós não temos como negar. Mesmo esse 30% que renega isso, o país hoje é outro. Né? Eu tenho N críticas com o governo do Lula, mas ele também tem que navegar dentro desse universo que ele herdou. Não é fácil você administrar um país querendo aprovar algumas coisas progressistas com um Congresso. Você vê que em Bauru, uma Câmara Municipal como a nossa, a maioria hoje é conservadora? É muito conservadora. Como é que você vai debater com essas pessoas que eles já vêm com uma ideia pré-concebida? Você pode usar o argumento que você quiser com elas, Ed. Você não vai conseguir, porque ele já está pré-concebido. Como você vê essa relação, falando em conservadorismo na política local e nacional, como você vê a relação da religião com a política? Assim, você enxerga isso com bons olhos? Sempre existiu, né? Sempre existiu. Sabe que o mestre Leonel Brizola, anos atrás, ele profetizou. O do Brizola, não vai falar mal. Ele profetizou isso. Ele falou assim: quando as igrejas evangélicas neopentecostais assumirem um papel significativo nesse país, vai ser a nossa derrocada. E está sendo, porque eles são totalmente massa de manobra. Por exemplo, você percebe pessoas eleitas que não têm participação nenhuma na vida, tanto da cidade como do Congresso, são eleitas como num curral. É horrível você falar isso, mas as igrejas evangélicas se transformaram numa coisa que lá do púlpito o pastor fala, é esse que você tem que votar, e eles votam cegamente, e não discutem. Mas eles têm um trabalho que nós deixamos de fazer. Eu, por exemplo, circulo em na periferia ali da cidade, e você percebe de porta em porta eles lá, batendo palminha, sendo recebido pelas pessoas, uma coisa que deixou de ser feita. Os espaços são ocupados, meu amigo, nós deixamos de fazer isso, os espaços foram ocupados por eles. Agora, para reverter isso, é um trabalhão danado, né? E sentadinho, só postando coisas pelas redes sociais e tal, você não vai mudar esse status de coisa. Há um trabalho escondido que com todo mundo da política que eu converso, às vezes desconhece. A Igreja Católica está fazendo um movimento, chama Colégio de Líderes. E ela está formando pessoas para serem candidatas, para fazer frente aos evangélicos. Ela já tem alguns deputados, toda cidade... Consulta na sua cidade, tem um vereador que foi eleito por esse segmento. É Colégio de Líderes? Acho que é Colégio de Líderes mesmo. Eles dão uns cursos, reúne pessoal, você faz um curso online, e aí a igreja toda vota nesse vereador e elege vereador, esses vereadores trabalham... A concepção não muda muito. Tá, eu achei ótimo. Sim. Falei assim, vai fazer frente aos evangélicos, né? Aí eu fui dar uma olhada nos candidatos.
ultraconservadores também. A mesma linha Exatamente. Exatamente. dos evangélicos. Votaram, o pessoal da Igreja Católica votou tudo no Bolsonaro. Desse movimento, votou tudo no Bolsonaro também. Ed, eu tenho um racha dentro da minha família, assim como você deve ter na sua. Nós somos em 4 irmãos. 2 são fortemente bolsonaristas e 2 não. Nós praticamente não conversamos, mas como antes, conversamos os assuntos triviais que nós temos que conversar, mas abolimos aquele diálogo franco que nós tínhamos no passado. Por exemplo, eu tenho o meu irmão que as ideias bolsonaristas tomaram conta de uma certa forma lá da cabeça dele, que é complicado você sentar numa mesa com ele. É complicado. Isso você deve ter na sua família, todos nós temos. Quantas relações nós não rompemos durante esse período? Quase fui agredido já. Porque eu falei, o cara falou assim, eu gosto do Bolsonaro. Eu falei assim, você é um bolsominion? Ele, Bolsominion! Levantou querendo me bater. Eu falei, só fiz uma pergunta, calma. Mas sabe que eu acho que ciclos de direita, eu conheço grandes direitistas conservadores, inteligentíssimos. Sim. Muito bons. E as ideias de direita, quando você olha para os Estados Unidos, às vezes ajudam no desenvolvimento, principalmente do capitalismo lá, ajudaram. Agora, a direita brasileira ficou muito evidente quando o Flávio Dino foi no Congresso, ou que o Stedlich foi lá, é despreparada. Muito. Cara, os caras, os políticos de direita, eu falo assim, eu sou de direita conservador, mas vota nos caras inteligentes. Ô, louco, os caras são uma zanta, não sabe? Exato, não tem teoria nenhuma. O Flávio Dino engoliu os caras. O Stedlich lá não é presidente, né? O líder do MST engoliu os caras, assim, os caras vão fazer pergunta do Google, eles não sabem formular uma pergunta. O Mino Carta repete isso constantemente. Nós continuamos a viver no mundo empresarial brasileiro dentro do espírito do Casagrande Senzala. Que era o livro mais famoso do Gilberto Freire. E nós temos essa concepção. O empresário brasileiro, infelizmente, a grande maioria deles, não entende o progresso do mundo como deve ser feito. Você vê aqui em Bauru. Aqui em Bauru, a coisa de 2, 3 semanas atrás, um deputado federal veio aqui junto com pessoas que são consideradas as forças vivas da cidade, propor que haja uma flexibilização na lei de preservação do nosso cerrado. Pô, nós estamos vendo catástrofe uma atrás do outro no mundo, cara, e nós vamos continuar derrubando árvore, nós vamos continuar devastando aquilo que nos resta ali de vegetação nativa, só por quê? Para eles continuarem tendo lucro, porque é lucro, é especulação imobiliária, é condomínio nessas áreas, é condomínio fechado, muro alto e tal. Então, nós precisamos parar e refletir, cara. Isso é mentalidade humana, é estudo, é teoria. Você precisa ler. Você precisa, né? O cara que não tem muito embasamento de leitura disso, ele vai nessa onda, cara. Como é que nós podemos continuar defendendo o fim da vegetação diante de tanta catástrofe que tem mundo afora? Nós temos que dar um break disso. Nós temos imensos vazios urbanos a serem preenchidos sem a gente ter necessidade de tocar nisso. Mas não, a especulação exige que isso seja feito. Tudo é lucro. Né? Tudo é lucro. Aqui você falou da questão imobiliária de Bauru, e eu, como tenho um olhar de fora, né, estou em Bauru há 2 anos, eu olho assim, eu vejo uma segregação, já falei isso aqui com 2 entrevistados, eu vejo uma segregação populacional de Bauru que é muito característica pela Duque, um lado da cidade e outro lado da cidade, a zona sul de quem tem dinheiro e a zona norte do resto, né? E até assim, a questão dos ônibus, que são só em horário, por assim, ó, só traz para trabalhar e leva embora. Não pode ser em outro horário, porque senão eles vêm aqui fora de horário. Parece assim, Dubai que é assim, né? O cara assim, não quer que uma parte da cidade venha. E acaba não vindo. Quando você vai
pro entretenimento, pro lazer, assim, é o que gosto muito de vários, assim, você vê Eu também. que um lado da cidade frequenta os bares daqui e aquele outro lado da cidade não vem aqui e aqui não vai pra lá. É muito assim, você consegue enxergar isso aqui? Deixa eu contar um exemplo lá pra você, lá da minha esposa. Eu sou casado com uma carioca. Eu conheci ela 15 anos atrás, quando ela veio para Bauru, e quando ela chegou em Bauru, ela chegou com aquela empáfia de quem morava numa cidade grande. Você sabe aquela empáfia que ela chegou, a primeira pergunta que ela me fez foi assim: mas o que tem para fazer aqui nessa cidade? Aí eu fui mostrar para ela. Mas eu fui mostrar esse outro lado aí, essa divisão ali da cidade, eu fui mostrar o outro lado. Eu levei ela nas quebradas da cidade. Né? E aí nós fomos ouvir música, fomos conversar com pessoas, lideranças, conhecer gente aqui e ali. Hoje ela circula até melhor do que eu, com mais facilidade, é muito conhecida, participa até de bloco de carnaval, de coisas em Tibiriçá, em outras, tal, que são redutos. Hoje ela nunca mais me faria aquela pergunta, porque nós temos muito a conhecer. Eu sou segregacionista quando eu prefiro ir num boteco lá no Jardim Prudência do que ir num bar aqui da Getúlio Vargas. Posso até ser, mas eu me sinto mais à vontade nesses lugares. Eu gosto mais. Né? Gosto mais de ouvir um músico tocando um tecladinho simples lá numa quebrada, lá naquela estradinha que vai para Val de Palmas, lá tem um botequinho rural maravilhoso. Aí eu sou hipócrita. Né? Adoro ir nesses lugares. Eu sou hipócrita, eu critico. Mas eu gosto dos melhores bares e o melhor serviço, o melhor garçom. Também. Eu gosto também, por exemplo, eu não perco, eu sou cria do Sesc. A minha formação cultural hoje se deve muito ao Sesc. Você imagina o que seria da minha geração que gosta de música, de coisa, se não fosse o Sesc? Eu vi todo mundo lá. Eu só não vi o Chico Buarque no Sesc, o resto eu vi todos. Né? E que outro lugar eu poderia ter essa condição em Bauru? O Sesc é um lugar que é de ponta em Bauru. Sim. Adoro ir lá. Né? Então, eu sou boêmio. Adoro a boemia. Eu sou boêmio. Eu não deixo de ir, não deixo de ser. A gente tem que... Eu posso ser sisudo, carrancudo, me chamar de chato, de coisa, mas eu não abro mão de circular nesses lugares. Deixa eu só contar uma coisinha rápida aqui, que eu não quero deixar isso passar em branco nesse bate-papo. Eu faço parte de um grupo que nós criamos aqui em Bauru há 13 anos atrás, um bloco carnavalesco. Chama Bauru Sem Tomate é Misto. Ele é um bloco que ele não desce o sambódromo, ele não desce junto com as escolas. É um bloco de rua. Um bloco de rua. Qual que é o nosso? Nós nos reunimos no sábado de carnaval, a meio-dia nós descemos o calçadão. Descemos o calçadão até a Praça Machado de Melo. Da Rua Barbosa a Machado de Melo. 13 anos. Nós só interrompemos 3 anos por causa da pandemia. A cada ano, um enredo diferente, crítico. Nós já fomos processados. O Café Certa Feita, porque nós fizemos uma paradinha durante a nossa marchinha, e fizemos uma reverência toda especial a ele, e a forma como nós acreditamos que... Uma crítica. Ele foi no juiz e queria nos impedir de nós cantarmos a música. O juiz foi sensacional. Ele falou: "Ô Cafeu, ninguém está te chamando de um nome desproporcional. Eles estão fazendo uma crítica. Você fala na rádio, você fala o que você quer, agora ouça o que eles têm para dizer." Então, Bauru Sem Tomate é Misto é isso. É uma criticidade necessária, Ed. Nós precisamos ter isso. Nós conciliamos isso, a festa do carnaval, de você ir para a rua, com a criticidade. A cada ano um tema diferente, uma estampa na camiseta com um artista local diferente, homenageando pessoas que a gente considera os mitos da cidade e tal, né? E brincamos com uma pessoa que nós gostamos muito, adorava o Cordeiro. O Cordeiro, o livro dele do Pelé em Bauru é maravilhoso. E nós criamos um prêmio que chama o Prêmio Desatenção. Nós não tivemos nenhum problema com o filho do Cordeiro por causa disso. Porque ele entendeu a brincadeira. Pô, nós precisamos fazer isso. Nós temos que brincar, Ed, senão nós vamos levar sisudamente a vida. E o prêmio de desatenção é aqueles que nós achamos que durante o ano eles pisaram na bola com a cidade.
Diferente do Prêmio Atenção, que faz Que uma as homenagem pessoas que e tal, fizeram tal, bem. tal. Ah, E mas é nós legal. pegamos aquele Até e não é enaltece o Prêmio Atenção. Claro, até enaltece. Que é o contrário da atenção, é a desatenção. Pô, é legal. Falando nisso, deixa eu te dar a revista de presente. Sabe por que eu vou te dar a revista de presente? Olha que homem bonito. Ah, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Que bom. Revista do Carlinhos. Eu tenho... Ó, o nosso jornalzinho de 2 anos. Aqui a gente soltou um jornal, a gente imprimiu só 8 mil. Adoro o jornal impresso, Ed. Eu já escrevi em vários jornais aqui da região, em Pirajuí, em Reginópolis, em Santa Cruz do Rio Pardo, em Jaú. Né? Eu adoro escrever em jornal impresso. É uma pena que os jornais impressos hoje estão cada vez mais cada fracos, vez né? mais fracos. Ó, gente, brigadeiros artesanais da Mamalu Brigadeiros. Uma delícia, você vai adorar isso daqui, viu, Henrique? Ed, na qualidade você de diabético, eu adoro doce. Ó, são presente. A Mamalu Brigadeiros é uma brigadeiria afetiva. Isso é, feito com os melhores ingredientes do jeitinho que você quer. Então, para ter na sua festa, na sua recepção, só entrar nas redes sociais e falar com a Israel. Bem como se você tem um comércio que quer revender os doces da Mamalu Brigadeiros, é só você falar com eles e colocar aí, deixar disponível para os seus clientes. Obrigado, Israel, e um abraço pro pessoal da Mamalu Brigadeiros. Henrique, me fala, vou sair um pouquinho da política, me fala um pouco do seu trabalho, senão a gente não vai falar. Você falou do programa de entrevistas que você tem no Facebook, você escreve, você dá aula ainda? Não dá mais aula? Não dou mais. Não dá mais aula. O que é que você entrevista? Me conta um pouquinho disso. O Ed, deixa eu te mostrar um livrinho. Eu estou lendo um livro agora, que é de um historiador carioca. Ele chama Luiz Antônio Simas. O Simas, ele tem uma pegada assim na escrita dele, como tinha o João do Rio lá atrás. O João do Rio, em 1900, ele criou um livro chamado A Alma Encantadora das Ruas. E ele traduzia isso das ruas. E o Simas agora, ele traduz isso no Rio de Janeiro, que são as quebradas do Rio. Maravilhoso. Ele tem uma frase que eu incorporei. Ele é o historiador das insignificâncias. Eu também sou historiador das insignificâncias. Eu adoro as insignificâncias. E aí, quando veio a pandemia, nós começamos, todo mundo ficou isolado, você no seu canto, eu no meu, e eu falei, o que eu posso fazer para a gente ouvir as pessoas? Aí eu resolvi fazer essa brincadeira, que é o lado B, a importância dos desimportantes. As pessoas muitas vezes me criticam pelos desimportantes, mas os desimportantes... eu ia perguntar isso. São exatamente aqueles... Não é pejorativo, sabe por quê? Essas pessoas são vistas como desimportantes. Você pode abrir a grande mídia, tal, entrevistas, TV, tal, poucas vezes eles são descritos, são valorizados, a história deles é contada. Então eu falei, por que não contar a história dessas pessoas? E aí eu comecei a fazer entrevistas semanais. Eu estou na 122. Eu tinha uma periodicidade semanal. Mas agora que deu uma decaída nesse tipo de interesse por entrevistas assim, desse tipo, eu estou fazendo 2 por mês, 3 algumas vezes. Mas já entrevistei de tudo quanto é tipo de gente. Maravilhosa. Tive o prazer de fazer umas 4 ou 5 entrevistas que foram as últimas de pessoas que já se foram. E ficou um registro maravilhoso. Só que eu não sou como você. Eu ainda estou com o pé atolado no passado. Numa coisa assim provinciana e que eu preciso dar esse passo para mim publicar no YouTube, fazer um canal tal, para deixar isso mais fácil das pessoas localizarem. Sim, com certeza. Né? Isso é interessante, mas é muito gostoso isso de você trabalhar e mostrar para essas pessoas ditas e vistas como insignificantes a importância que elas têm. É o reverso da coisa. Você reverter esse negócio que eu criei lá no slogan, né? E fazer, pô, eu tenho histórias ali de pessoas que eles não foram retratados por mais ninguém, e talvez não sejam, e está lá registrada a história dele. Todo mundo tem história para contar, Ed, cada história. É isso que eu quero fazer, isso me dá prazer, eu não ganho nada com isso, Ed. Isso é maravilhoso. Tem hora que a minha esposa vira para mim e fala, Henrique, e aí, você vai ganhar alguma coisa com isso? Eu acho que eu não quero ganhar, Ed, eu quero fazer isso por prazer. Esse prazer, isso me dá
um orgasmo interior que eu acho que eu não vou conseguir com outra coisa. Fio, me fala, você trabalhou no questão de patrimônio público de Bauru, né? Eu vejo Bauru com poucos prédios históricos, assim, eu tô errado? Bauru é nova, né? Nós temos 127 anos. É uma cidade relativamente nova. A maioria dos prédios tombados em Bauru, pelo CODEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Bauru, foi na administração Nilson Costa. Ele que criou o conselho, através do secretário da época, o Sérgio Losnak. Eles fizeram um apanhado, foram aproximadamente uns 40 imóveis, e depois disso, poucos imóveis foram sendo tombados. Eu fiquei 4 anos à frente do CODEPAC e nós não tombamos um imóvel. Mantivemos aqueles tombados e depois outros foram sendo agregados. Recusamos algum, por exemplo, Bauru não tombou a casa do Pelé, não tombou a casa da Eni, né? Tem alguns prédios históricos que estão, mas eu tenho comigo uma frase de uma pessoa que é detentora, proprietária de um dos imóveis mais significativos da cidade. Eu talvez não queira citar o nome dela, mas vou citar a história. Ela nos disse numa reunião uma frase lapidar sobre isso. Ela dizia assim: eu adoro patrimônio, adoro defesa, eu viajo para a Europa, eu acho lindo ir lá na Europa, mas não no meu imóvel. Pô, você vai querer tombar o meu imóvel e que eu não possa fazer mais nada dele? Essa é a concepção. Nós não falamos há tempos atrás da educação, tal. Isso tudo é educação. Em Jaú aconteceu um negócio interessante lá. Jaú preserva. O centro histórico, o centro de Jaú ali está muito bem mantido. Adoro circular por Jaú. Jaú tem prédios históricos muito, muito bonitos e muito bem preservados. Falta muita coisa, né, Ed? Falta uma conscientização, falta você, talvez, promover para essas pessoas que têm imóveis tombados, não só benefícios, mas ele conseguir vislumbrar que ele tendo um prédio histórico tombado, ele pode ganhar muito mais do que perder, desde que ele, bem orientado, consiga. Hoje você consegue, em Brasília, você não consegue mais como antes chegar em Brasília e buscar e falar: eu vim aqui buscar dinheiro para minha cidade. Você tem que ter projeto. Você tem que ir atrás com projeto, com coisa séria. Aí você traz. Para isso também. O que falta é isso, é orientação nesse sentido. O dinheiro está lá em Brasília, cara. Tem muita coisa. Nós estamos vendo essa lei Paulo Gustavo agora ali para a cultura. Quanto ela está trazendo de benefício? Esses meninos que estão aqui atrás de você, aqui filmando, eles têm uma produtora de vídeo. A maioria, Bauru tem 2.800.000 reservado para a lei Paulo Gustavo. 70% desse valor é projeto de audiovisual. Projeto de audiovisual. E são eles. Eles estabeleceram um critério lá muito legal. Eu sou um cara leigo, nunca fiz um audiovisual, mas eu quero fazer um. Eles vão me dar uma verba pequena, dentro do que eu represento. Agora, eles, que têm uma produtora, que são do métier, têm comprovado e tal, eles vão pegar o grosso disso para fazer projetos grandiosos. Isso tudo, cara, é histórico, né? É a mesma coisa. O CODEPAC, para ser valorizado, é um trabalho de formiguinha. A gente não deve desprezar o trabalho de patrimônio. Bauru é novo, tem prédios muito interessantes tombados, alguns que foram perdidos e outros que a atual administração faz de tudo para destombar. O destombar que eu falo não é só destombrar legalmente, é passar o trator. Né? Eles querem passar o trator. O que está acontecendo no entorno da Praça Machado de Melo é passar o trator. Eles querem passar o trator ali na história e não promover alguma coisa que reveja esses prédios e que consiga colocar ali naquele lugar, junto com leis de incentivo e tal, a revitalização desses prédios públicos, que foram muito importantes. Quem tem grana hoje em Bauru está no ramo imobiliário. E são os principais doadores de campanha. Sim. Então vai acontecer, vai destruir tudo. Mas, Ed, eu adoro o centro da cidade. O centro da maioria lá das cidades, Jaú também, Jaú tem uma história. Jaú ainda o centro é bom. Agora, o centro de Bauru, vou ser sincero, o centro de Bauru é ruim, né? Nós precisamos fazer alguma coisa pelo centro. Cheiro urina.
Você vê, eu citei no meu blog, a coisa de uma semana atrás, um prédio na esquina da Araújo Leite com a 1º de agosto. Deixa eu visualizar. Um prédio ali na esquina, ali, que tem 3 andares e tal. O proprietário está fazendo uma coisa que a maioria... Tem muito prédio abandonado no centro. O cara não quer mais investir. Sim. Esse cara investiu. Ele reformou o prédio e ele vai alugar tudo. Facinho. Tem muita gente querendo morar no centro. Mas precisa ter um incentivo para a revitalização do centro de Bauru. Porque o centro de Bauru, você anda à noite no centro de Bauru? Na região ali por abaixo da Rodrigues. Mas não é só. É difícil ali. Eu prefiro andar aqui perto da Getúlio. Você vai no Rio de Janeiro, você vai em Jaú, você vai onde for. O velho, depois que fecha, cara, é uma loucura. Né? Precisamos criar coisa. Nós não temos mais um bar funcionando à noite no centro de Bauru. Muito perigoso. Não temos mais um restaurante. Nós tínhamos, acho que o último remanescente foi a pizzaria Vila Rica, que ela resistiu enquanto pôde ali na Gustavo Maciel. Não tem um outro. Tinha um bar ali na Bandeirantes que fechou. Não sei se era Barão, não me lembro o nome deles agora. Eles fecharam durante a pandemia também e não voltaram. Não tem mais nada. Não. Precisa algo ser feito. Sentar essas pessoas e promover alguma coisa. Porque o centro precisa se aumentar, se Bauru crescer, que é difícil, mas se Bauru crescer vai virar igual o centro de São Paulo ali. Vai ser... tá ficando difícil. Igual você falou, à noite, todos os lugares que abriam à noite ali estão fechando, se mudando. Você vê movimento à noite na Vila Aviação ali. Essa região, todas as pizzarias, todos os restaurantes estão indo pro mesmo setor, né? Ed, eu tenho uma residência que eu herdei de meus pais, que é na Gustavo Maciel, na quadra 1. É próximo do Rio Bauru, entre o CIPS e o antigo muro ali da Desbalto. É uma quadra que tem alagamento e tal. Aquela região concentra um monte de problema, porque ela tem os trilhos urbanos, ela tem o terminal rodoviário, ela tem o centro pop, ela tem o albergue noturno e o centro velho da cidade, que reúne. Então ali aglomera tudo isso. Algo precisa ser feito. Né? Algo precisa ser feito ali, porque você não consegue mais chegar a pé ali 11 horas da noite. Você tem que chegar na sua casa armado, né? Mas isso não é privilégio de Bauru, é privilégio de várias regiões centrais que precisam ser revitalizadas. Eu, por exemplo, mantive ali, nessa casa dos meus pais, um mafuá do HPA. O que era o mafuá? Era um ponto de encontro. Nós fazíamos N festas ali, eu sou festeiro. Adoro festa. Nós fizemos N festas, não só política, mas carnavalescas, tal. Reunimos gente do samba, trazíamos debate, fizemos tudo, mas eu cansei. Primeiro por causa da enchente. Né? Eu não tenho mais idade para ficar indo lá 3, 4 vezes por ano, limpando casa de enchente. E depois por causa do problema social ali no entorno. Mas o Mafuá continua vivo, eu continuo com o meu espaço vivo. Eu consegui comprar uma... O que é o Mafuá? Explica para mim. O Mafuá é um encontro onde a gente reúne. Por exemplo, eu tenho todo um acervo que eu juntei durante a história, livros. Eu tenho uma biblioteca imensa de livros. Tenho mais ou menos uns 3.000 discos. E eu não quero me desfazer disso. Cada um é acumulador de uma forma. Eu sou acumulador de livro, disco e CD. Tenho 2.000 CD, tenho 2.000 LPs, tenho livros, uma infinidade, e eu não quero isso só para mim. Então o Mafuá era isso, era um espaço para a gente compartilhar isso, para a gente conversar. Um bar. Eu já pensei nisso, mas... Em Jaú tem o Martins, abraço Martins, e pro Lucas, dono da agência também. O Martins, ele ama vinil, e ele tinha, sei lá, 10.000 vinil. E ele tinha uma Kombi, que ele colocava e de sábado ele ia nas feiras vender Kombi. Aí ele teve uma ideia, ele colocou tudo numa casa, aí o Lucas, que é publicitário, falou assim, vamos abrir um bar. E aí eles abriram um bar que chama Vitrolê, em Jaú. Em Jaú. Só abre de quinta e sexta. Muito legal. Aí é uma casa que você vai lá, é um bar, tem comidinha, tem coisa pra você beber, e é cheia de disco. Então o cara tá ali, tá vendo o disco, ele cata o disco e entrega, põe esse daqui. Maravilhoso. E aí toca o disco que você escolheu, e você fica lá tomando uma, conversando. Então é um lugarzinho mais cult da cidade, entendeu? Onde vai o pessoal mais cult, que reúne. Levei o Maico lá, o Maico não tá aqui. Levei o Maico, ele amou.
Amor, falou, nossa, que legal, Bauru não tem um lugar desse. E não sei o que, é bacana. É uma casa, não tem não. Tem vários cômodos, aí você vai escolhendo. Assim, são fantásticos, você sabe, eu tenho minha coleção, a minha biblioteca, mas eu tenho que em alguns momentos me desapaixonar disso. Porque vai uma pessoa lá, se interessa pelo livro, você tem que deixar levar. Eu vou ficar guardando aquele livro para quê? Eu tenho que deixar ele levar, ler, se ele quiser me devolver. Tem que ser capitalista e tem que vender. Não, eu já não tô, acho que eu já não estou mais na idade de oferir lucro com isso. Eu estou na idade, eu quero manter o espaço, tanto que eu consegui juntar numa kitnet agora e vou continuar reunindo pessoas lá. Vou continuar trazendo amigos, gente conhecida, promover encontros ali e tal, porque isso move a vida da gente. Outro dia eu estava lendo uma coisa, essa semana mesmo, o cara, eu não me lembro quem foi que disse, ele falou uma frase assim, ele falou assim: triste daquele em que precisa de muito dinheiro para ele conseguir lazer, cultura. Pô, você consegue sem dinheiro ir atrás e ver muita coisa, fazer muita coisa. Isso é que é interessante. Você não precisa ser rico, milionário para você se divertir, para você se satisfazer com cultura. Eu acho isso sensacional, mas é gostoso o dinheiro. Claro, claro. Eu só consigo viajar se eu tiver dinheiro. Sim. Muitas vezes o pessoal critica os cubanos. O cubano é preso lá, é preso porque não tem dinheiro para viajar. Nós temos uma professora cubana aqui em Bauru, ela trouxe a mãe dela 4, 5 vezes de Cuba para cá, porque ela era professora, tinha dinheiro para trazer a mãe dela. Ela é professora de música aqui na USC, né? E por que os outros não sabem? Porque não tem. Por que as pessoas não viajam? Porque não tem. Sim. É um prazer, assim, é um luxo você ter condição de viajar no mundo capitalista de hoje. Porque a maioria das pessoas não tem. Eu conheço boa parte do mundo porque eu tive o prazer de ter uma certa condição para isso, né? Viajo todo ano para a Argentina, um país que eu adoro a Argentina. Eu gosto da Argentina também. Adoro a Argentina. Eu destrincho aquilo lá, já fui roubado 2 vezes lá, sumiram com 2 celulares meus, mas não é por causa disso que eu posso ser roubado aqui. Pickpocket, eles catam sem você ver, né? Um amigo meu me falou uma coisa muito interessante sobre a Argentina. Ele falou que um caminhoneiro falou para ele que ele é caminhoneiro aqui e ele leva produto lá para a Argentina. Ele falou, aqui no Brasil eu morro de medo de ser assaltado, porque o cara me assalta, ele me fere, é na violência. E lá na Argentina ele só pega e sai fora. Some. A minha carteira some, desaparece. Eu não sei como é que ela sumiu. O cara ele é expert nisso. E olha, eu circulo por Buenos Aires há 10, 15 anos. Eu vejo muita gente na rua, mas eu vejo muito mais gente na rua em São Paulo, no Rio de Janeiro, do que em Buenos Aires. Com todos os problemas que eles podem ter. Né? Mas viajar é um luxo. É um luxo. E nós temos que ser orgulhosos de manter isso. Agora, a gente luta para quê, Ed? Para que isso seja possível para mais e mais pessoas. Eu quero que mais e mais pessoas viajem, eu quero que mais e mais pessoas comam bem, eu quero que mais e mais pessoas desfrutem do mesmo lazer, da mesma coisa que eu. Mas isso vai no egoísmo. Vai. Henrique, eu sei que você sabe disso, mas as pessoas não tem graça eu ter essa garrafa de água se todo mundo tiver. A graça é eu ter e só eu ter. Não é triste? É triste, mas assim, você pega as modas que assim, por exemplo, teve há um ano atrás, teve um surto de uns copos Stanley, chama a marca de copo. Sim. É um copo térmico que custava R$200, R$250. Então, não é qualquer um que pode pagar R$250 de um copo, que o de R$1 faz o mesmo serviço dele. Mas por que as pessoas compravam? Aí falava, não, porque é térmico e deixa gelado. Não, porque ela queria ser fotografada com aquele copo. A pessoa vê que ela tem um copo, porque ela tinha o copo e os outros não. A partir do momento que chegou o pirata de R$39,90. Custa R$29,90, você consegue comprar no centro de São Paulo. Igualzinho. As pessoas não... Igualzinho. Até fizeram um teste, ele conserva mais gelado do que o original. Perdeu o interesse. As pessoas perderam o interesse, não querem mais ter. Entendeu? As viagens também. Não quero viajar para onde todo mundo... Eu quero um negócio diferente, que ninguém tá fazendo, entendeu? Então é isso, as pessoas não querem que o outro tenha... Eu quero ter... É egoísmo, né? Eu quero ganhar R$1.000
e que todo mundo ganhe R$1.000? A Ou eu pessoa- quero ganhar 800 e todo mundo ganhe 500? Eu quero ganhar A pessoa 800 e foi todo mundo ganhe 500. construída para ter essa concepção de vida. Isso não surge em você de uma hora para outra. Você é construído para isso. Quando você vê a inocência de uma criança, ele falando coisas que ele deixa de falar com o passar dos anos, né? Você é acha- entristecedor. Você acha que o ser humano nasce mal? Ele já nasce mal. Não. E a sociedade o controla para ele não cometer crimes, atrocidades, etc. Ou ele acha que ele nasce bom e a sociedade o corrompe? Eu sou essa segunda. Eu acho que nós todos. Mas se você colocar num cercadinho 6 bebês ali de 6 meses, 8 meses e uma mamadeira só, você acha que eles vão compartilhar a mamadeira ou o mais fortinho ali vai tomar pra mas ele? Isso aí é inerente. Se você tem fome, quando você tem fome, você faz loucuras. Mas ele vai deixar os outros morrer lá. Quando você tem um desejo incontrolável por alguma coisa, você faz loucura por aquilo. Entendeu? Né? Mas eu acho que o ser humano nasce mal. A sociedade o ordena, tem as leis mas segura. ordena para que lado, né? Para o lado bom ou para o lado ruim? Hoje, por exemplo, nós temos uma divisão no mundo, esse direitismo que tá tomando conta de vários lugares do mundo, isso aí é construção, uma construção que vai... Não, Como que talvez é o foram BBB? decepções, Bíblia, né? bala e... Eu ouvi um estudante estrangeiro, ele está estudando em Buenos Aires, de graça, numa escola pública, e ele é favorável ao cara lá, o Milei. O Milei é um cara que ele é contra tudo, cara. E aí ele falou para mim, ele falou para mim, não, ele falou nessa entrevista, ele falou assim, meu amigo, eu não tenho mais nada a perder, eu já perdi tudo, então eu quero ver se com esse cara aí a gente pelo menos tem uma coisa diferente. Isso é muito triste, o cara é estudante de uma escola pública, ele veio de um outro país, cara. Viu? Estuda de graça naquele país. Aqui no Brasil a gente votou no coadjuvante do Super Pop. O Bolsonaro era um deputado de baixíssimo clero, saiu do exército com uma baixíssima patente, porque não dava pra nada, não sabe juntar 3 frases seguidas com coerência, ia num programa de baixíssima qualidade na Rede TV comentar desfile de lingerie e tornou presidente do Brasil. E é considerado um mito por uma parcela significativa da população, né? Henrique, como que a gente acha seu trabalho na internet? Como que busca lá? Eu acho que o jeito mais fácil é o jeito mais rudimentar. É através do meu WhatsApp e através do meu Facebook. O meu Facebook, ele está no meu nome. É só você clicar lá, Henrique Perazzi de Aquino. Você vai ver minhas publicações. Henrique Perazzi de Aquino. Tá aqui embaixo, gente. Vocês que E eu tenho também o meu blog. O meu blog, eu escrevo um texto por dia. Isso é uma obrigação entristecedora, porque você sabe, quando você cria uma obrigação de você escrever diariamente e publicar, você pode, quando você vai viajar, você está num lugar aprazível, você fala, eu tenho que parar porque eu tenho que escrever, eu tenho que publicar. Mas desde 2007, eu publico alguns textos, no mínimo um texto por dia nesse blog. E o blog está vivo. Ele chama mafuá_do_hpa@blogspot.com. mafuá_do_hpa@blogspot.com. .blogspot.com. Perfeito. Isso. E lá você encontra o perfil do Henrique. O Henrique é uma pessoa assim, você pode discordar dele, e eu acho maravilhosa a discordância, porque eu não quero ter razão em quase nada na vida. Porque o gostoso é quando eu encontro um oponente que quer conversar comigo, que quer discutir, que quer me convencer. A coisa mais maravilhosa do mundo é você chegar em mim, Henrique, eu discordo de você, mas eu não vou te agredir por causa disso, eu não vou te xingar, não vou te encurralar, não vou te enfiar uma faca, eu quero tentar te convencer pelas ideias. Isso é maravilhoso, Ed. Sim, isso é maravilhoso. Isso é isso que nós temos que fazer na vida. Né? Muito bom. Quando a gente consegue isso, é muito bom. Henrique, obrigado por você ter vindo aqui. Eu te convenci de alguma coisa? Não, sabe por que você não me convenceu de nada? Porque eu penso igual você. É que aqui eu tenho que fazer o outro lado. Por exemplo, o Borgo, o vereador, veio aqui. É um cara de direita com ideia. Ele vai discutir com você com ideia. Não é que assim, é isso que eu acredito, pronto, acabou, não quero saber seus argumentos. Ele escuta o argumento e dá os dele. E ele é muito bom nos argumentos dele. Então eu fiz o papel do
Advogado do diabo. Do comunista. O Cafeu. Eu entrevistei o Cafeu, economista. Debati com ele. Eu sou advogado do diabo. Falei pra ele, você acha que o Estado tem que ser menor? Então você acha que, se você perguntar pra mãe que tá sem creche, ela acha que o Estado tem que ser menor? Tem que fechar mais creche? Entendeu? O Estado tem que ser maior. O Estado falta. O Estado é muito pequeno ainda. Tem que ser maior ainda. Então fiz isso com o Cafeu. Fiz isso com o Borgo. Agora com você, eu tenho que ser conservador e direitista, senão não tem conversa. Senão você vai ter concordância em tudo. Senão a gente vai ficar aqui concordando. Deixa eu botar uma coisinha do Borgo. O Borgo é uma pessoa que eu convivi com ele dentro de uma escola de samba, Coroa Imperial ali do Geisel. Nós desfilamos juntos. E eu conheço a esposa dele, conheço os filhos dele, mas nós não conversamos mais, cara. Não conversamos mais, não consigo mais cumprimentar o Borgo, mas eu preciso voltar a cumprimentar ele. Você sabe por quê? O Borgo, ele não é direitista. Ele faz o gênero. Eu vejo o Borgo como um cara assim. Ele se aproveitou daquele momento para ele se alavancar. Mas ele muitas vezes não pensa desse jeito. Ele vai se adequar com os novos tempos e vai buscar um outro nicho. Mas ele foi de encontro a um nicho, se apropriou desse nicho, se beneficiou dele, porque ele teve uma evidência que ele não teria se ele ficasse entre os... Então mas ele não é tudo isso, não. Ele não é tudo isso. Ele é contra o STF, a favor do tratamento precoce. Mas ele é isso da boca pra fora. Você dá uma cerveja pra ele ali num boteco. Aliás, Borgo, obrigado, viu? Pro Além dos Outdoors, você foi ótimo. No TikTok, os cortes dele descendo pau no STF deu quase 1 milhão de visualizações. Dá uma cerveja pra ele no boteco, que ele já não vai pensar mais tanto assim contra o STF, contra o Lula, contra o PT, contra o MST. Ele já vai... Viu? Sabe o que não precisa fazer, Paulo? Trazer o Borgo e a Estela, os dois juntos aqui, eu no meio, pra nós ter um fight. Esse é um outro segmento que você deve fazer. Você trazer o Cafeu e uma pessoa que pensa diferente do Cafeu. Você trazer o Borgo e a Estela, por exemplo, que você acabou de citar. E assim é legal, cara, porque você vai fazer os dois conversarem. É interessante que o Borgo e a Estela pensam totalmente diferente e os dois não gostam da Suelen. Exato. Dois campos diferentes. Eu fiquei incrédulo outro dia que eu fui assistir o Noroeste lá em Novo Horizonte, quando ele estava no campeonato paulista aí, ele quase subiu lá para a primeira, tal, né? O jogo em Novo Horizonte. Os vereadores foram num ônibus todo pomposo, maravilhoso, refrigerado. Nós fomos cada um de carro, com algumas excursões e tal, mas estávamos lá. E quem ficou juntinho o tempo inteiro, durante a viagem, eles devem ter ficado mais lá no campo. A Estela e o Borgo ficaram o tempo inteiro conversando. E conversaram, né? Partido Novo e PT conversando aí, era pra sair faísca. Não, mas não sai, você vê, eles não saem, eles têm... são educados, né? São pessoas de outro tipo de gente. Henrique, obrigado, viu? Obrigado você, mas já acabou? Já. Uma hora de programa. Eu espero ter contribuído com alguma coisa, porque... Com certeza. Você também não, tinha papo aqui pra gente ficar 2 horas. Você também é uma pessoa muito agradável, uma pessoa que a gente pode a conversa flui. Obrigado pelos elogios. Obrigado. Sempre agradecendo os nossos parceiros da nossa incrível festa. O Eduardo Mubach é o nosso fotógrafo da festa. Você tem algum evento, contrata o Eduardo. As nossas fotos ficaram sensacionais, saíram em todos os meios de comunicação, saiu no jornal, saiu no Sequim Cidade, saiu no nosso site. O Eduardo fez um trabalho sensacional. Obrigado, Eduardo. O melhor chopp da cidade é o chopp Colina. Tem uma variedade incrível de vários sabores, qualidade, entrega. Então, se você vai fazer uma festa, você pode alugar. A chopeira vem de graça, você compra apenas o chopp. É o melhor chopp da cidade. Um abraço pro Alexandre, chopp Colina. Todo mundo sabe que eu adoro uma bebida e o The Drinkers faz os melhores drinks para sua festa. Você pode contratar eles vão lá, fazem uma variedade infinita de drinks e, aliás, fazem drinks personalizados para sua festa, com a cor, com a decoração, caipirinhas, várias frutas, várias bebidas. The Drinkers, é só você acessar as redes sociais dele, fazer uma cotação para sua festa. Eles têm um preço ótimo, um atendimento exclusivo. Um abraço para eles, The Drinkers. Se você quiser deixar sua festa mais bonita, tem o Mr. Dom Donuts. Além deles ter um carrinho sensacional, leva em casamento, festa, eles têm uma loja ali na Praça Portugal que você pode provar todas as delícias. Eles têm donuts exclusivos, sabores sensacionais. É maravilhoso, é uma tentação para nós que não podemos comer muito açúcar. É uma tentação
Eu comi os donuts lá, eu sou um cliente assíduo, porque eu não gosto de deixar as minhas tentações aflorarem, mas o donuts é um dos meus fracos, Paulo. É Mr. Don Donuts. Se você precisa de um serviço de festa, Essencial Festas, procura aí nas redes sociais Essencial Festa. Fala com a Carol, ela serve desde café da manhã na sua empresa, na recepção. Se quer fazer um aniversário, precisa do mobiliário, dos richôs. A Essencial Festa tem tudo, copo, talher. Você fala com a Essencial Festa, até mesmo cozinha. Elas vão lá, fazem. Além do nosso evento, ela fez meu noivado também, Paulo, sabia? Olha lá, Essencial Festas. A Magic Tintas está aqui em Bauru e também em mais 8 cidades. Além de tintas automotivas, também tem tintas residenciais, tinta para tudo, até industriais tem, né? O Daniel tá lá para atender e a Magic Tintas faz uma coisa muito bacana, que é a consultoria. Sabe aquele negócio de você comprar tinta e sobrar? A Magic Tintas não deixa isso acontecer. Ela faz a conta, a matemática lá e te fala exatamente quanta tinta você vai precisar e você não tem sobra. Então é uma consultoria especializada da Magic Tintas, totalmente gratuito para você que é cliente lá. E eu queria mandar um abração pro meu amigo André Turco. André Turco, músico sensacional de vários e vários anos aqui na cidade de Bauru. O André, ele é sócio lá do Divina Cecília, Paulo. Você conhece? Divina Cecília, lá de Piratininga, um restaurante maravilhoso, tá? Alta classe, gastronomia, drinks, muito bacana, logo ali na entrada de Piratininga, Divina Cecília. Então um abraço pro André e para todo mundo lá do Divina Cecília. Pessoal, esse aqui foi mais um Além dos Outdoors, programa que mais 2 anos no ar, né? Nós estamos fazendo milagre, Paulo. Olha só. Que coisa, hein? Vamos lá. Queria agradecer a todo mundo, agradecer a Pureza Filmes estar aqui, agradecer o nosso amigão Bruno, que está aqui da Dom Beato Café, sempre servindo a gente maravilhosamente bem. Agradecer o pessoal aqui do Alameda Rodo Service Center, que deixa a gente fazer o programa aqui, que é patrocinador do programa. Agradecer a Facop, patrocinadora do programa, a Dom Beato, Caricanecas, Mamalu Brigadeiros, a revista Atenção, ao Jornal da Cidade, ao Bauruzão Mil Grau, Acontecendo em Bauru, a TV Brumais, a Top FM. Agradecer todo mundo, que a gente é sempre muito grato a todos. A Melone, a Do Seu Jeito, a Real FM, a Cultura Regional e a Centenária FM. Esqueci alguém, diretor? Meu diretor fica lembrando aqui, eu não lembro que eu lembro tudo isso de cabeça, não, que ele fica ali atrás pontuando o que é pra eu falar. Obrigado a todo mundo. Se você quer ver outros episódios como esse, é só você escanear aqui o nosso QR Code com o seu celular, vai levar a você até o canal nosso no YouTube, que lá tem todos os episódios, mais de 100 para você assistir lá, com muita informação, carinho, bate-papo gostoso. Até o próximo programa. Tchau.